Hoje a gente vai aprender um conceito cabalístico diretamente das páginas do Zohar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Balak, hoje focando nos parágrafos 30 e 31 do Zohar, terceiro ano de leitura. Os parágrafos que a gente está lendo do Zohar, na verdade, são uma história bem longa, que começou até no parágrafo 29, no vídeo de ontem, contando sobre uma criança. Né? Esse trecho é conhecido como Yanuka, que é a palavra aramaica para criança. Então a gente vai explorar isso pelos próximos vídeos, tá? Essa história dessa criança. Mas no parágrafo de hoje, nos dois parágrafos de hoje, basicamente a gente lê o seguinte. Dois rabinos do Zohar chegam numa casa para se hospedar, numa hospedaria, e eles estão ali sentados comendo a refeição do almoço, almoçando. E nesse meio tempo chega uma criança da escola, que é a filha, o filho, desculpe, da dona da hospedaria. Então, quando essa criança chega, a mãe dele, que é a dona da hospedaria, fala para ele cumprimentar os convidados, né? E fala para o filho, olha, são dois grandes sábios, dois grandes eruditos, eu quero que você os cumprimente e trate eles com respeito. E a criança, obedientemente, vai se aproximando dos sábios para cumprimentar, só que quando está chegando perto ele para e volta para trás. E aí fica um clima meio estranho, né? Você vê que ele não foi cumprimentar os sábios, não mostrou respeito. E aí a mãe pergunta, por que você não vai adiante? Por que você não cumprimenta? E aí ele explica que ele não consegue chegar perto deles porque ele tinha sentido que os sábios não tinham feito a oração chamada Shema Israel, pela manhã. E os sábios, ao ouvirem isso, ficam maravilhados, né? E falam, nossa, é verdade, a gente não fez. Como é que você sabe disso? Como é que você percebeu isso? Né? E começam a perceber que aquela criança tem algo de especial, que aquela criança não é uma criança qualquer. E aí a criança fala que ele sentiu no cheiro da roupa dos sábios que eles não tinham feito o Shema e que ele tinha aprendido que uma pessoa que não faz o Shema pela manhã deve ser ignorada, não deve ser tratada com respeito. Aí os sábios de novo falam, olha, maravilhoso que você conseguiu fazer, parabéns pela sua percepção, né, na nossa roupa você sentiu um cheiro espiritual, obviamente. Parabéns pelo conceito de você saber que quem não faz o Shema deve ser ignorado, só que a gente vai te explicar por que a gente não fez o Shema. E daí a gente vai aprender o conceito que eu queria trazer para vocês. Os sábios dizem o seguinte, o que aconteceu? De manhã a gente estava indo rezar e fazendo o Shema, e apareceu uma noiva que estava para entrar no palio nupcial, para fazer o casamento dela. Mas ela não tinha a ajuda necessária para poder fazer isso. E aí é um preceito positivo, a gente chama de mitzvah, né, no judaísmo e na Kabbalah, você ajudar a noiva quando ela está para se casar. Então os sábios decidiram parar a oração, que eles não tinham nem começado, né, deixar de orar para ir ajudar a noiva. Eles trocaram uma mitzvah por outra. E esse é o conceito que eles ensinam para a criança, né, que acho que fica legal a gente saber. Quando você está envolvido com uma mitzvah, você está isento de fazer as outras mitzvot. Então, vamos falar primeiro no termo judaico mesmo, no mundo literal da lei judaica, o que isso significa, depois puxar para a Kabbalah. Então, na lei judaica você tem mitzvot, você tem atos que você tem que fazer num horário definido. Por exemplo, o Shema, né? Você tem que ler o Shema de manhã, ou acender as velas de Shabbat, tem um horário específico. Se você, na hora que estiver fazendo essa mitzvah, acontecer outra chance de fazer uma mitzvah, você pode parar a primeira para fazer a segunda. Né? Ou seja, de novo, como eu falei, fazer uma mitzvah te isenta das outras mitzvot. Parece um conceito besta, mas é importante saber. Agora, para Kabbalah, o que é mitzvot? É um conceito um pouco mais amplo. Não são só os atos judaicos. São atos positivos em geral, né? Atos benéficos em geral. Atos que a gente gostaria de falar talvez de consciência, atos com kavaná, com intenção. Quando você está fazendo algo já positivo, você não precisa se preocupar com outras coisas positivas. Essa é a ideia da Kabbalah e os sábios estão passando esse ensinamento. Bom, e aí, só para a gente encerrar o vídeo de hoje, puxando um outro assunto que essa história pode nos dar, é o seguinte, a importância de, no judaísmo e na Kabbalah, a gente estar sempre aprendendo, a gente estar sempre fazendo perguntas. Então você vê que os sábios, apesar do nível enorme que eles tinham,
eles perguntam para a criança, né? Por que que isso? Por que que você fez aquilo? Da onde que você soube isso? E a criança também, de certo modo, pergunta, né? Porque ela não sabia que os sábios estavam isentos de fazer o Shema. Então, ela fica aprendendo aquilo naquele momento. Por mais inteligente que ela fosse, por mais que fosse uma criança especial, ela está aprendendo naquele momento. Então, essa é uma coisa que a mim e a Ir, particularmente, me encanta muito na Kabbalah. Uma doutrina, vamos chamar assim, uma teoria, onde as perguntas são muito bem-vindas, são muito bem aceitas, né? Algumas religiões, vocês sabem disso, alguns ensinamentos, ou às vezes alguns professores em particular, são super contra a pergunta, né? A pessoa fica irritada quando você pergunta, parece que você está questionando, parece que você está duvidando, e as religiões às vezes não lidam bem com isso, né? Às vezes também o professor, ele tem um medo de perguntas por uma fraqueza dele, porque ou ele não está muito firme no conhecimento dele, ele tem alguma insegurança pessoal, né, da personalidade dele, então às vezes são aqueles professores que te enrolam para dar uma resposta, que falam que vão te responder em outro momento, no futuro, que agora não é hora. A Kabbalah não gosta muito desse tipo de abordagem, né? A Kabbalah incentiva que sim se pergunte, que se tente achar as respostas. É claro que o professor é humano, ele pode não saber a resposta do que você está perguntando, mas aí o mais legal dele é ser sincero e falar, olha, não sei do que você está falando, não conheço, vou pesquisar, vou ver alguma coisa assim. Mas nunca barrar as perguntas, né? A Kabbalah diz que o processo de estudo e o professor em si, né, no processo de ensino, a última coisa que ele deve fazer é barrar perguntas. Pelo contrário, ele deve incentivar que os alunos perguntem, que os alunos leiam um texto, por exemplo, como o Zohar, que é sagrado, e não aceitem tudo que está escrito. Pelo contrário, lê o Zohar e pergunta. Por que o Zohar está falando isso? Da onde que o Zohar tirou? De onde vem essa ideia? Às vezes as pessoas têm a visão assim, o Zohar está falando, então está falado. Né? Ou a Bíblia está falando, está falado. Não. A visão da Kabbalah é pergunte, não importa se é o Zohar, se é a Bíblia ou se é um livro moderno, né, de um autor moderno falando alguma coisa. Questione sempre, porque esse é o processo de aprendizado, esse é o processo, na verdade, de crescimento espiritual. Né? Quando você faz perguntas, você está querendo receber uma luz. Quando essa resposta vem, quando alguém te dá a resposta, você recebe essa luz. Então, é realmente um processo de crescimento espiritual. Um bom dia a todos e tudo de bom.